Nós estamos aí às vésperas da Páscoa. Mas existe uma divergência, existe uma dificuldade muito grande acerca desse tema, tendo em vista que, de fato, a Páscoa é para nós cristãos o maior ou a maior demonstração de amor do nosso Deus. Mas a gente precisa saber ou diferenciar de fato o que é a Páscoa para os cristãos. Eu queria ler 2 textos nessa noite. O primeiro, no livro do Êxodo, não podia ser diferente, que vai relatar no capítulo 12 a saída do povo, a saída do Israel de Deus de um cativeiro que massacrou, maltratou, fez com que o povo sofresse muito, mais de 400 anos escravizados, para ser mais preciso, 430 anos. E agora esse povo vai sair, e essa saída, ou essa retirada desse povo do Egito, vai fazer com que a Páscoa seja instituída para esse povo que andou cativo, que andou escravo, que andou longe da sua terra, da sua pátria. E aí a gente vai aprender a diferenciar esses eventos. Está escrito, Êxodo capítulo 12, versículo 37 em diante. Está escrito assim, Êxodo capítulo 12, versículos 37 em diante. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. E disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levará fora da casa, nem lhes quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural
e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor lhe ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Agora, por favor, o Evangelho de Jesus, segundo relata Mateus, no capítulo de número 26, e o versículo será 26 em diante, até o 30. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato do evangelista Mateus, o capítulo é o 26, versículo 26 a 30. Evangelho do Senhor Jesus, segundo relata Mateus, capítulo 26, dos versículos 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Deus santo e bendito, obrigado porque uma vez mais o Senhor nos permitiu subir à tua casa. Obrigado porque uma vez mais temos o privilégio de abrir uma porção da tua palavra. E rogamos-te por iluminação e orientação do teu Espírito Santo, esse que habita em nós. Fala, Senhor, ao nosso coração, porque desejamos, precisamos muitíssimo ouvir a tua voz. É o que pedimos, agradecidos e confiados, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Eu fiz questão de ler os dois textos para a gente poder fazer um apanhado. E se você guardou na sua memória parte da leitura do livro do Êxodo, no capítulo 12, do versículo 37 em diante, você pode observar ali que aquele foi o momento da saída, da partida. Aquele foi exatamente o momento em que Deus retira o seu povo de um cativeiro que durara 430 anos. É interessante, para que a gente entenda ou compreenda isso, eu sei que muitos aqui já conhecem essa palavra, mas se faz notório retroceder alguns versículos e para ficar mais fácil o entendimento. E nesse mesmo capítulo 12, acontecera que depois da 10ª praga, aonde o faraó tinha intentado no seu coração matar o povo de Deus, Deus então se levanta do trono e diz para Moisés: Moisés, fica tranquilo, porque quem vai se levantar e vai matar o primogênito do Egito sou eu. E quando eu fizer isso, Moisés, eu quero te pedir que fale ao povo para pegar um cordeiro. E esse cordeiro não pode ter nenhuma mancha, não pode ter nenhum defeito. Esse cordeiro tem que ser perfeito, tem que ser um cordeiro limpo, tem que ser um cordeiro que no máximo tenha 1 ano
para que, ao sacrificar esse cordeiro, você ajunte dentro das casas dessas famílias para comerem do cordeiro. Se a família for pequena, Moisés, fala para que ela se reúna, para que ela traga vizinhos de uma família pequena, para que se ajunte dentro de uma única casa, para comer desse cordeiro. E ele faz algumas recomendações ao comer esse cordeiro, que esse cordeiro tem que ser assado. Ele fala das fissuras, mas ele tira algo, ele extrai algo, ele diz assim, olha, o sangue do cordeiro vai ser aspergido nos umbrais da porta. Esse vai ser o sinal, para que quando o anjo da morte descer à terra, para que quando o anjo da morte vier dizimar os primogênitos do Egito, ele o faça, e só faça isso nas casas que não tiverem o sangue nos umbrais da porta. Tem pessoas que acham que só morreram crianças nesse episódio, mas na realidade, o que está dizendo o texto é de que todo primogênito, então, independente se o primogênito era um bebê de 6 meses ou um adulto de 50 anos, ele iria morrer. Até os animais do campo morreriam nessa leva. E ao acontecer esse episódio, ao comerem o cordeiro com pães ázimos e com ervas amargas, o anjo da morte visitou o Egito e dizimou todo o primogênito, tanto dos animais quanto dos egípcios, vindo dizimar o herdeiro do trono, vindo tirar da terra dos viventes aquele que seria o sucessor do trono egípcio. Agora, o faraó está enfurecido, entristecido, mas derrotado, porque ele entendeu que de fato a 10ª praga viria tão somente para consolidar o poder de um Deus que está assentado, entronizado acima do trono. E nós podemos dizer glórias ao Senhor, porque esse é o nosso Deus. O seu Deus, o nosso Deus está lá sentado. Eu falava isso no sábado, quando a minha sogra entrou para a cirurgia. Eu estava numa programação da SAF e eu sabia que ela poderia entrar antes das 11 horas da manhã. De repente chegou uma mensagem no meu telefone, eu olhei, era a Joana. Ela falou assim, eu estou aflita, mamãe vai entrar para a sala de cirurgia. Eu falei assim, a sala de cirurgia pode estar na maior correria, pode estar no maior desespero, mas na sala do trono é calmaria. Fica tranquila, porque é de lá que vem palavra de vida para nós. Fique em paz, descansa no Senhor. Então, agora o faraó se deu por vencido e resolve liberar o povo. E aí a gente leu que esse povo vai sair com gados, esse povo está saindo com animais, esse povo está saindo com ouro, esse povo está saindo com dinheiro. Agora a pergunta que não quer calar, como pode eles levarem gados, ouro, utensílios, animais, se eles eram escravos? É que Faraó entendeu de que se ele liberasse o povo, mas deixasse ou retesse parte da riqueza, olha só como é as coisas, que eles tinham conquistado através desse povo, ele ainda correria o risco de perder a sua vida. Ou seja, ele teme agora não só pela sua vida, mas pela vida de todo o Egito, porque ele pensa, se esse Deus foi capaz de dizimar todo o primogênito, foi capaz de fazer todos esses sinais, se nós ficarmos com tudo que esse povo ganhou para nós, talvez esse Deus possa se levantar ainda contra nós. Eis aí o perigo de nós retermos parte daquilo que Deus confia até as nossas mãos. Eis aí o perigo de nós tomar para nós, ou tomar para si, aquilo que é de Deus.
Aí então ele despede o povo, e o povo agora, fora do Egito, vai passar, ou vai ser instituída a primeira Páscoa. E eles então vão começar a partir desse dia, a observar essa data, essa Páscoa, 14 de Nissan, ou seja, compreende entre 15 de março e 15 de abril. O mês, na realidade, eram 10. Os acréscimos acontecem depois, a posterior a isso tudo. Mas eles sabiam que essa data tinha que ficar marcada e guardada e registrada. Se você não sabe, essa semana agora está acontecendo em Israel a Festa das Luzes. E eu estava lendo um documentário que todo judeu, nessa data dessa festa, acende uma lamparina, um candeeiro. Dizem até que hoje, com a tecnologia aí, eles acendem uma espécie de igual uma lanterna, né? Mas eu estava vendo um documentário que existe ainda mais de 160, parece que 162 pessoas refém no Hamas. Esses 162 judeus que estão reféns, eles ficaram impedidos de participar dessa festa, que eles observam como é que o judeu é. Mas sabe o que aconteceu? Os parentes levaram para o pátio do átrio uma foto da pessoa que está prisioneira e acenderam ali o seu candeeiro, para que essa pessoa, mesmo longe, mesmo presos, eles possam entender de que estão cumprindo todo o rito, estão cumprindo toda a lei. Portanto, quando a Páscoa é instituída, ela está sendo instituída como um mandamento. É uma lei que vai passar a valer a partir de 14 de Nissan. Aí, nós lemos que existem algumas restrições para os estrangeiros. Os estrangeiros não poderiam comer a Páscoa. Os estrangeiros não poderiam participar da Páscoa. É um ato, é um momento reservado única e exclusivamente para os judeus. Uma linguagem atualizada, o judeuzão raiz, dos dias de hoje. Só que para toda regra existe uma exceção, a menos que o estrangeiro, o assalariado, aceite passar pela circuncisão, e se ele não passar, ou se ele não quiser passar pela circuncisão, ele não vai comer. Beleza. Caminhamos. Por mais quase 2000 anos. Para ser preciso, mais de 2000 anos. 3000 anos, 3500 anos. É a idade do texto. Nós chegamos até o Evangelho. E encontramos agora um judeu assentado em uma mesa, Jesus, e ele está sentado com mais 12 homens, 12 judeus, e ele está observando exatamente esse mandamento. O texto é claro, porque o texto começa dizendo no capítulo 26, do versículo 26, assim, ó: enquanto comiam. Então, está claro de que o que eles estavam fazendo aqui era exatamente participar do rito, da lei mosaica. Era exatamente cumprir a religiosidade da época. Era exatamente fazer valer tudo aquilo que estava escrito, para que não fosse achado falta ou falha nenhuma neles. E aí então, nesse momento de estão comendo, no momento em que eles estão ceando a Páscoa, comendo do cordeiro, ele pega um pão, e diz o texto que ele
abençoou o pão e o partiu e disse: este é o meu corpo. O que Jesus está fazendo aqui agora, o que Jesus começa a inserir num contexto judaico que vai servir para mim e para a sua vida, é nos dar direito a assentarmos a essa mesa sem que seja preciso passarmos pela circuncisão. Agora, gentios têm direito de comer, mas não é a Páscoa, é a ceia, ou a Santa Ceia, ou a nova aliança. E por que nova? Porque a velha tinha passado, e ela passou trazendo um jugo muito grande, porque impedia com que estrangeiros participassem desse momento, e que para participar desse momento, eles precisavam fazer um sacrifício. Agora Cristo está dizendo assim: olha só, quem comer desse pão está comendo do meu corpo, e quem comer do meu corpo tem parte comigo, e o que tiver parte comigo tem direito à herança. Ele não só cumpre a lei mosaica, como agora ele vai instituir a ceia. Por isso que para nós, evangélicos cristãos, a Páscoa deve sim ser celebrada por eles, observada por nós como um sinal do cumprimento da promessa, das profecias. O problema hoje é que nós estamos inseridos em um contexto que existem duas Páscoas. A primeira é essa Páscoa judaica, que para nós não serve. Tem que ser observada por eles, pelos judeus. Embora a nossa fé, a nossa religião seja judaico-cristã, mas se acabasse hoje o Evangelho no mundo, nós não caberíamos dentro do judaísmo. Nós não caberíamos dentro de uma religião que os ritos são observados e os ritos são mais importantes que pessoas. Lembra do sábado? Lembra do nosso Senhor? Lembra dos apóstolos que não podiam comer? Lembra de quantas vezes Jesus foi indagado? Foi chamado de endemoniado porque curou no sábado? Por quê? Porque para eles os ritos são mais importantes que pessoas. No Evangelho não. O Evangelho é diferente disso. O cristianismo é totalmente diferente. Por quê? Porque no cristianismo pessoas são mais importantes que ritos. E é por isso que nós não cabemos dentro dessa Páscoa judaica. E a segunda Páscoa, essa talvez ainda seja pior, porque essa foi inserida dentro da igreja evangélica, segundo historiadores e estudiosos, a partir de Constantino. Quando Constantino resolve tomar a religião cristã e pega dessa religião para fazer a religião do povo, ele vai inserir dentro do cristianismo costumes que não eram nossos, mas que a igreja aceitou e adaptaram algumas coisas e moldaram, e essa é a segunda Páscoa. Porque é exatamente com Constantino que essa segunda Páscoa vai ser inserida num contexto evangélico, e a Páscoa que chegou para nós. A Páscoa do coelhinho, do ovo de chocolate, quando na realidade essa é pior, que eu digo que é, porque essa Páscoa ela tem essa Páscoa, a segunda Páscoa do coelhinho e dos ovos de chocolate, ela tem um contexto. Ela veio exatamente do Egito, estava dentro da cultura greco-romana, e agora Constantino se apodera do Evangelho e traz para dentro do Evangelho alguns costumes. E esse é um: chocolate e ovinho de Páscoa. Quando na realidade, quem morreu no madeiro não foi um coelho, e não foi chocolate que fora vertido daquela cruz. Quem morreu no madeiro foi Jesus, e foi o sangue. E é esse sangue que foi vertido naquela cruz que nos dá acesso hoje de sermos chamados de filhos de Deus. Portanto, se a primeira Páscoa é a Páscoa dos judeus, a segunda Páscoa é a Páscoa
da deusa Ista, a deusa egípcia. Só que na primeira Páscoa, eles têm uma aliança. E uma aliança é um contrato, é uma parceria com Deus. E como é um contrato, é uma lei. Eles cumprem o rito, de fato, dentro da lei. E é nessa base que se inicia essa Páscoa judaica, que eles comemoram até o dia de hoje, que fala exatamente, única e exclusivamente, da saída do povo, o Pessage ou passagem, quer dizer passar por cima, que nós não podemos dizer que essa é a nossa Páscoa. Embora essa Páscoa emita sinais para nós, que fortalece a nossa fé. Porque mostra, primeiro, que tem um Deus no céu cuidando do seu povo. Segundo, que aquele que comer do cordeiro, aquele que comer do pão asmo, aquele que comer das ervas amargas, terá direito ou terá acesso a um novo céu e uma nova terra. E terceiro, é um momento de trazer a memória, de recordar. As ervas amargas servem para isso, para trazer à memória um tempo muito ruim, muito doloroso. E eu não sei se você já experimentou isso. O nosso paladar, ele tem o poder de nos trazer memórias afetivas. Eu já disse isso aqui uma vez, quando eu tomo aquele chazinho, eu não preciso tomar o chá de cidreira, eu só preciso sentir o cheiro daquele chá, que eu lembro da minha mãe. E um prato que marca a minha vida é exatamente frango com quiabo. Na realidade eu chamo frango, mas não era frango. Talvez os jovens hoje não gostem de comer não, mas era galinha de quintal mesmo. E vocês que são jovens não sabem a diferença, meu irmão. É bom demais. Tem jovem que não gosta não, passa mal, quer vomitar e tudo. Mas quando eu vejo, eu já estou emocionado aqui, porque quando eu vejo um prato que eu conheço, você vê que o osso, esse frango que ele vende hoje aí, ele 2 minutos na panela já está se desfazendo todo, está saindo o osso, está soltando tudo. Aquela não, aquela precisa dar uma atençãozinha nela no fogo. Aí vinha uns ovinhos, né, que era só a geminha, jogava dentro, meu Deus do céu. Aí ela fazia um anguzinho mole. Eu não comia nem feijão. Quando eu vejo um prato desse, nessa vibe assim, eu olho, aquilo trouxe a minha memória, a lembrança da minha mãe. Então, esse comer desse cordeiro hoje é muito importante para esse povo, porque isso vai trazer à memória deles este episódio, que nós não devemos desprezar, mas que nós não devemos seguir. Já a segunda Páscoa, ela é complicada porque é exatamente o nosso contexto. E é nesse contexto que nós nos deparamos com uma série de coisas que, se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de estarmos nos submetermos a um sincretismo religioso. E é perigoso demais, porque o sincretismo religioso vai fazer com que a gente adore uma coisa pensando que é outra. Vai fazer com que a gente sirva uma pessoa pensando que é outra. E é nesse contexto que nós estamos vivendo, aonde foi passado para nós que aquela Páscoa é a Páscoa que nós devemos observar. E aí quando a gente estuda e pesquisa, a gente vê, não, aquela Páscoa não é a Páscoa que nós devemos observar. Mas quando nós olhamos para a Páscoa que nós estamos vivendo hoje, ela chega a ser pior do que a outra, pior do que a velha aliança. Quando na realidade a nova aliança veio exatamente para estabelecer, ou para abrir um novo horizonte para esse povo, que estava acreditando que aqueles ritos, que aqueles
momentos que tudo aquilo que eles estavam fazendo, de fato, era o que iria resolver a vida deles. E aí, Jesus se apresenta, dizendo: não, já comemos a Páscoa, já observamos o rito, beleza, até aqui valeu, daqui para frente agora não, daqui para frente agora é assim, pega o pão, dá graça, parte, dá aos discípulos, comei, esse é meu corpo, pega o cálice, dá aos discípulos e diz a eles: bebei, este é o meu sangue. Agora, a nova aliança vai botar para escanteio a velha, e na nova aliança ele está dizendo para mim e para você: quem comeu e quem bebeu, esse sim está comemorando a Páscoa. E a Páscoa não é um dia do ano, é todos os dias do ano, porque é na Páscoa que nós comemoramos a vitória de Cristo sobre aquele madeiro, porque é na Páscoa que ele vai vencer a morte, é na Páscoa que ele vai se levantar, vai deixar um túmulo vazio para dizer para mim e para você: vinde benditos do meu Pai. Precisamos entender algo, de que esse sim é o verdadeiro sentido da Páscoa, a resposta que Jesus deu para a morte. E ele diz, segundo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? Portanto, a primeira lição que Jesus está dando para nós: precisamos celebrar a Páscoa, que é Ele, e ao celebrar a Páscoa, precisamos renunciar práticas da religiosidade que só nos afasta dele. Eu falei nisso no sábado, quando eu pregava lá no evento da SAF. A religiosidade às vezes está tão intrínseca dentro do ser humano, que nós não conseguimos ver. Um dia, um jovem passou muito tempo fora da igreja, afastado. E nesse tempo que ele estava fora da igreja, ele não recebeu uma única visita dos oficiais da igreja. Um dia tinha uma festividade na igreja, e convidaram o jovem resolveu ir à igreja naquele dia. Quando ele chegou na igreja, ele não recebeu abraços calorosos, ele não recebeu muito bem-vindo, sentimos a tua falta. Disseram para ele: essas são vestes de você vir para a igreja? Porque ele estava com a calça rasgada. E é caro, tá? Não é barato não, você comprar uma calça daquela rasgada não. A religiosidade está tão entranhada dentro do ser humano, que a gente começa a acreditar de fato que isso é o que vai nos salvar. O jovem nunca mais voltou para a igreja. E a pessoa que fez essa pergunta não está nem aí, porque na cabeça dele, ele está zelando, preservando a obra. Não vou dizer, mas parece de fato que é um farisaísmo intrínseco, disfarçado dentro das igrejas. Portanto, celebrar a Páscoa é renunciar às práticas religiosas e santificar as nossas vidas dia a dia. Deus manda o povo passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e Jesus vem e diz assim: olha, esse aqui é o meu sangue, é esse aqui. Lá está valendo até o dia de hoje, porque para os judeus ortodoxos, Jesus ainda não veio, o Messias ainda não veio, eles estão esperando, e eles vão, e é interessante que a Páscoa judaica nunca bate na mesma Páscoa nossa. Se vocês prestarem atenção aqui na leitura, Jesus está fazendo o quê? Jesus está exatamente na refeição da Páscoa. Esse é o texto que, não, melhor, o Marcos, quando ele vai falar desse episódio da última Páscoa que Jesus vai instituir a ceia, ele diz assim para dois homens, para dois discípulos: olha só, vocês vão na aldeia que está aí à frente, aí na cidade, e vocês vão chegar lá, vocês vão ver um homem saindo com um cântaro da água. Você procura esse homem, segue ele. Quando eles entrarem na casa, vocês dizem assim para o senhor da casa: olha, aonde é que é os aposentos onde nós vamos preparar a Páscoa do nosso Senhor? É exatamente esse momento. Então Jesus está na última Páscoa dele.
33 anos de idade, terminando o seu ministério. E ele está fazendo essa refeição pascual. E agora, o povo, depois disso, vai vendê-lo 2 dias depois. Então, se eles estão na Páscoa, 2 dias depois, dia 14, 2 dias depois ele vai ser vendido, vai ser traído, vendido, negado, crucificado e morto. Eu nem vou entrar nesse mérito para não confundir a cabeça. Mas foi na prática religiosa que eles pegaram Jesus. Foram os religiosos que mataram Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. Às vezes, para defender uma religiosidade hipócrita da nossa parte, nós execramos pessoas de dentro da igreja. E quantos não estão longe da igreja por causa, às vezes, de nós mesmos, por causa de atitudes nossas. Eu confesso que eu gostei muito quando eu vim na igreja a primeira vez. Na igreja que eu vi algum movimento, alguns jovens de bermuda, de boné. Não me escandalizou. Eu gostei, sabe por que eu gostei? Porque eu vi de fato que o local aonde nós estamos reunidos, ele só é santo enquanto nós estivermos nele. E que as pessoas, eles são mais importantes do que o lugar. Porque se esse templo acabar aqui, nós vamos continuar servindo a Deus, nós vamos continuar adorando ao Senhor. E a roupa, eu não sei se você sabe disso, é acessório humano, é nosso. Deus não nos vê de roupa. É tão triste que hoje a marca do pecado virou símbolo de ostentação, aonde a gente pega uma roupa, ou vamos ao shopping e queremos comprar da mais cara, da melhor que tem, para ostentar. E aí a gente chega pisando forte, pesado, é sapato caro, é tênis caro, é blusa cara, é calça cara. É a marca do pecado. E a gente acabou achando que isso é importante, mas na realidade não é. Então, quando a gente se escandaliza com alguém que está usando uma roupa que nós não usaríamos aqui dentro, é um direito dele, é um direito dela. E eu talvez nunca vou usar, mas eu não me escandalizo. Então, primeira coisa, celebrar a Páscoa é renunciar às práticas religiosas e caminhar e andar em destino ou em caminho de uma santidade. E aí, andar em direção à santidade não é se vestir com um terno, com a gravata, botar um salto, um vestidão, nada disso. É no secreto, é você e o Pai. É só vocês dois, é quando você abre a sua boca no seu quarto, em secreto, e em secreto o Pai que te vê, ouve. Segunda coisa, quando Jesus vai instituir a Santa Ceia, ele vem ressignificar a Páscoa. E a segunda coisa é exatamente, ele vai fazer um sacrifício, para que hoje, quando nós estivermos diante de uma mesa, como foi o último domingo, nós viemos trazer a memória. Eu gosto da expressão de Jeremias do capítulo 3, versículo 19, eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. A segunda lição é que a Páscoa é um rito, que nós precisamos trazer à memória algo. A Páscoa é um rito, que nós precisamos trazer à memória isso, um sacrifício, uma coroa vazia, uma cruz vazia, um túmulo vazio, mas um trono ocupado, ele está lá. A terceira e última coisa para a gente acabar.
O Messias é a nossa única Páscoa. O Cristo ressurreto é a nossa Páscoa. Pastor, Jesus é a Páscoa? Sim, Ele é a nossa Páscoa. E por que eu afirmo isso? Porque um dia, João o Batista está batizando no Jordão, e quando a pessoa chegava para se batizar, João dizia: arrependei-vos. Chegava outro, ele dizia: raça de víbora. E os discípulos deles estão ali. De repente já vem Jesus descendo em direção ao Jordão, e talvez um discípulo catuque o outro e fala: vem mais um. O que será que ele vai dizer? De repente eles apontam e dizem: João, chegou mais um. Esperando João dizer, fazer alguma acusação. João de repente olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João só está fazendo o quê? Reconhecendo a autoridade e o poder que estava sobre a vida do Senhor. E se hoje nós podemos dizer para o mundo, Jesus é de fato a nossa Páscoa, é para que as pessoas, ao ver isso, ao ouvir isso, entenda que Páscoa é muito mais que comer ovo de chocolate, que Páscoa é muito mais que separar uma única semana. Como é difícil. Como é difícil. A minha família era uma família católica. E na Semana Santa, meu irmão, casa grande, cheia de criança, sabe aquela história? Mãe, manda ele parar. Pai, manda ele ficar quieto. Me dá. Só quem tem muitos filhos, muitos irmãos, sabe como é que é. Mas na Semana Santa a gente arrebentava. Minha mãe não batia na gente. Minha mãe não batia não. A gente não penteava cabelo. Não penteava cabelo, meu irmão. E você não sabe de uma. Meu cabelo era comprido demais, vinha na metade das costas. Eu ficava com meu cabelo todo, mas estava tranquilo, eu arrebentava. Eu fazia muita raiva. Mas ela não batia, só que quando passava, ela guardava. E ela falava, lembra? E arrebentava. Então hoje, essas práticas é o que a gente observa aí. Vai chegar a semana dita santa. Ah, não vamos comer carne. Ah, não vamos fazer isso. Eu não sei o que. Aí a peixaria arrebenta. É peixe, é canjica. Todo lugar que você vai tem canjica. Todo lugar que você vai tem peixe. Mas e a vida? E o coração como está? É exatamente esses ritos que a verdadeira Páscoa quer mostrar para nós. Não é um único dia, não é uma única semana, é todos os dias da nossa vida, porque a nossa Páscoa, a minha Páscoa, a Páscoa evangélica é Cristo, o sentido da nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, versículo 24 em diante, ele vai dizer que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, seria vão a nossa fé. Mas é porque Ele ressuscitou, que hoje Ele nos deu poder para estarmos aqui. E hoje, nós estando aqui, nós poderíamos cantar uma canção e dizer, porque Ele vive. Você pode cantar esse louvor com a gente? Se coloque de pé. Oh, aleluia! Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus envia. Faça desse louvor a sua oração, meu irmão. Seu filho amado, pra nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meu
meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia! Porque Canta isso, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós acabamos de cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós cantamos isso com alegria, porque enquanto cantávamos, ouvíamos Ele falar conosco: eu venci a morte, e vós vencerás também. Enquanto cantávamos, sentíamos a presença doce e santa dEle aqui em nosso meio, para dizer de que Ele é a nossa Páscoa. Obrigado, Pai, muito obrigado, porque um dia Ele saltou daquele túmulo para nos dar vitória, e nós te somos gratos por isso. Permita, meu Deus, que enquanto estivermos na terra dos viventes, possamos fazer com que a nossa nação, a nossa sociedade, possa entender e viver a verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nos despede, Senhor, para os nossos lares, debaixo das Tuas mãos santas, potentes e miraculosas. É o que te pedimos, agradecidos e confiados, no nome do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o ressurreto, o Teu Filho, o nosso Senhor e nosso Salvador. Receber a bênção. Eleitos do Senhor, ide, pois, em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, muita paz, e que o grande amor de Deus, a graça salvadora e vivificadora de Cristo Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, repouse sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus, espalhado por sobre a face da terra, não só hoje e nem só agora, mas pelos séculos dos séculos. E a igreja diz bem alto: celebre ao Senhor, meu Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.